A infância é a fase mais importante para a formação humana. Por isso, as experiências adquiridas nesse período são determinantes para o desenvolvimento mental, emocional e social ao longo da vida. Crianças e adolescentes que sofrem violências têm consequências sérias na fase adulta. Segundo a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, entre as denúncias de violações contra esse público, cerca de 20% estão ligadas à violência sexual. Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada mostram que 70% das vítimas de estupro no Brasil são menores de idade. De janeiro a dezembro de 2021, foram mais de 18 mil denúncias contra violação de crianças e adolescentes, somente relacionadas à violência sexual, contabilizadas pela Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos. Neste ano, já foram registradas mais de 4.400 denúncias no país. Apesar do alto número, muitas delas não são notificadas, pois na maioria das vezes o agressor manipula e impõe medo nas vítimas. De acordo com Érica Alves, é necessário observar as crianças e adolescentes a fim de identificar o possível abuso ou exploração. A vítima, na maioria das vezes, ela não vai falar claramente que está sendo violada, que está tendo seus direitos violados. Na maioria das vezes, ela vai se calar. Então, quais são esses sinais que ela está sendo violada? Uma criança reclusa, uma criança que não tolera o abraço, uma criança que não sai do quarto, uma criança que não permite que o pai ou a mãe esteja próximo quando ela vai tomar banho, uma criança que não tolera o toque. Normalmente, na maioria dos casos, são sinais de que ali está ocorrendo a violência. Toda a sociedade deve mobilizar-se, familiares, amigos, vizinhos, qualquer pessoa que se depare com a prática dos crimes. Todos que estão em volta desse público nosso, que são crianças e adolescentes, eles precisam observar e a mínima suspeita de que algo esteja acontecendo, precisa denunciar. Então, ou seja, outros contextos familiares, comportamentos suspeitos por parte do agressor, do abusador, são perfis que, claro, não há algo profissional, é muito amador, inclusive. Mas se a família, se os vizinhos, se a escola identificar um comportamento diferente naquela criança, naquele adolescente, ou na família em si, e aí agora eu já integro aqui também agentes de saúde, por exemplo, que vão nas residências fazer visitas, agente de endemias, CRAS, que são órgãos, que são setores, que são serviços públicos ofertados às famílias, que podem também identificar. Nenhum de nós é dado o direito da omissão. A Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar aponta que 1 a cada 7 brasileiros já sofreu algum tipo de violência sexual ao longo da vida. Erenildes explica o importante papel das instituições de ensino no combate. Através da escola a gente recebe denúncias gravíssimas, principalmente do abuso sexual, que na escola elas têm uma equipe multidisciplinar, né, como se diz, elas são capacitadas para entender aquela adolescente que está sendo vítima de abuso. Porque aquela criança, aquela adolescente, quando chega à escola, ela aparece com alguns aspectos que aquela coordenadora, aquela psicóloga da escola, assistente social, professor, tem as habilidades para identificar essa violação. Segundo a instituição Childhood Brasil, são 500 mil casos todos os anos de exploração sexual infantil. O Brasil ocupa o 2º lugar no ranking, perdendo apenas para a Tailândia. Estima-se que apenas 10% dos casos sejam notificados. Érica fala sobre os registros em Teixeira de Freitas. Se a gente pegar o ano de 2021, nós temos aí 4 dados estatísticos, né, ao longo de todo o ano, mas a gente tem aí uma média de, na região geográfica do Conselho 1, do qual eu faço parte como presidente no momento, nós tivemos aí 21 casos de abuso e 12 casos de exploração. Em 82% dos casos, as vítimas são meninas. 4 meninas de até 13 anos são estupradas por hora. 51% das crianças abusadas têm até 5 anos.
Mais de 51% das vítimas têm idade entre 12 e 17 anos. Mais de 45% das crianças abusadas são negras. O índice é maior no ambiente familiar. De 60% a 70% das violações acontecem em casa. Nós temos casos aqui de mães que estão sendo vítimas de violência doméstica, ameaça, agressão física, psicológica, e isso respinga nos filhos. Então, na maioria das vezes, o que é mais comum acontecer? Ela é vítima, os filhos são vítima, e aí por medo, por ameaça, por intimidação, ou às vezes por dependência emocional, dependência financeira, ela acaba sendo coagida a não denunciar. O abusador geralmente é um parente ou pessoa próxima, homem, sendo pai ou padrasto, com idade entre 25 e 40 anos. As denúncias podem ser feitas ao Conselho Tutelar por meio dos seus contatos e mídias sociais, pelo Disque 100 ou aplicativo SAB do Governo Federal.